E hoje é o dia número 22 de 365 dias lendo a Bíblia. E nós estamos no livro de Êxodo. Hoje é o capítulo 13, 14 e 15. E o que eu quero compartilhar com vocês está tanto no capítulo 13 e também no 14. Capítulo 13, versos 17 e 18 diz assim: Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Esta passagem aqui, então, só para entender, né? Então, teve lá as pragas e a última sendo a morte dos primogênitos, o coração de Faraó super endurecido. E mesmo assim, depois de tudo isso, só depois com o Egito completamente arrasado é que o povo sai. Então, de escravos, eles saem guerreiros, eles saem numa posição como um exército. Mas perceba o que Deus disse. Eles poderiam ter chegado mais rápido à terra prometida. Mas Deus não quis que eles chegassem assim tão rápido e nem que eles tomassem o caminho mais fácil. Por quê? Porque Deus conhecia o coração daquele povo. E ele ainda falou, olha, para não acontecer que vendo a guerra o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Ou seja, quando as coisas ficarem ruins, eles vão querer voltar correndo para o Egito. O lugar para onde eles clamaram sair. E aqui eu quero falar com você sobre você romper de uma vez por todas com o seu passado, com o pecado. Então, como que a zona de conforto ela se torna uma zona de conforto? A zona de conforto é um lugar onde por você é conhecido. Às vezes ele não é confortável, ele é super desconfortável. Por exemplo, relacionamento abusivo, que é o mais fácil. Aí você se pergunta, por que a pessoa aceita viver naquela situação abusiva? Porque ela se acostumou. É uma porcaria, ela sofre pra caramba, mas ela conhece aquela dor, ela já conhece aquele sofrimento, ela já está habituada àquela rotina. E Deus aqui já fala sobre isso, fala assim, olha, eles sofreram aqui pra caramba na terra do Egito. Eu fiz tudo isso para eles saírem, eles estão saindo, mas pode ser que na hora que a coisa ficar feia, que eles enfrentarem uma guerra, porque eles vão enfrentar, né, a gente vai chegar lá quando eles chegarem na Terra Prometida, eles vão enfrentar guerras e eles vão querer voltar para onde? Eles vão querer voltar a ser escravos do Egito. Então, assim, se você está no relacionamento abusivo, saia deste lugar. Você vai enfrentar a guerra justamente é não voltar para trás. Mas saia deste lugar de abuso, saiba o que Deus tem para você. Deus ele quer te libertar dessa escravidão, dessa zona de conforto, que de conforto ela não tem nada. Conforto foi uma palavra que a gente achou para falar assim, olha, você está confortável porque você conhece a situação. Mas não significa que por ser confortável, ela é realmente boa para você. Saia disso. Enfrente as guerras que você vai enfrentar para não voltar para trás e você sair disso. E se você conhece alguém que está no relacionamento abusivo, tenha misericórdia dessa pessoa. Porque ela tem medo de sair deste lugar, né? Então, é aquilo, né? Tipo, essa dor eu já conheço, eu não quero viver dores novas, dores maiores do que essa. Porque eu não aguento, então eu vou ficar com essa dor aqui que é o que eu aguento. Então Deus, conhecendo o coração do povo, guiou eles por um caminho onde eles não tivessem opção de voltar para trás. Porque Deus, sendo Deus, sabia que eles iam voltar para trás. Então, se permita ser conduzido por Deus por lugares onde não tem volta. Tome a decisão por Jesus e siga adiante, para que você não caia nas armadilhas do inimigo. Capítulo 14, versos 13 e 15, diz assim. Então ali, né, o que acontece? Faraó, sendo faraó,
vai atrás do povo, né? Então o povo saiu marchando como um exército. E depois que eles já estavam longe, o faraó falou assim: como assim a gente ficou sem mão de obra? Como assim eu deixei eles saírem? Não, vamos atrás deles. O faraó foi atrás deles. Nossa, esse faraó, pensa numa pessoa sem noção. Então ele convocou o seu exército, seus cavalos de guerra, e foi atrás do povo. E o povo começou até a murmurar contra Moisés, falando: olha aqui, agora a gente vai morrer no meio do nada. Pelo menos lá, ó, tá vendo a zona de conforto? Você vê aqui direitinho, ó. Eu vou até falar um pouquinho antes, ó. Os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que servamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Olha isso, que povo ingrato, lembrando que eles clamaram pela libertação, que eles eram chicoteados, que eles eram violentados, que eles eram humilhados no Egito. Mas eles, depois de tudo que Deus já tinha feito para eles, eles estavam com medo, porque eles não conheciam o Senhor. Eles clamavam a Deus, mas não tinham relacionamento com Deus. Então, muitas vezes você não faz o que você tem que fazer porque você não tem relacionamento com Deus. Você é dominado pelo medo. Quando o medo que deveria ser dominado por você, de você falar assim: sai daqui, medo. Sai daqui, que eu conheço o meu Deus. O meu Deus é meu Pai, é Ele quem guia os meus passos. Porque imagina, depois de tudo que Deus fez para libertar o povo, aqui o povo estava livre. Eles queriam voltar para a prisão. No primeiro vislumbre de um nada de guerra, eles queriam voltar. Ou seja, isso só confirma o que Deus falou um pouquinho antes, né? Ai, esse povo de Israel me irrita, viu? Capítulo 13, verso 13 do capítulo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, né? Eu amo Moisés. Moisés, Moisés é maravilhoso. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então, Moisés, aqui a essa altura, ele já tinha falado com Deus várias vezes. Moisés, a esta altura, ele já tinha um relacionamento pessoal com Deus. E é por isso que ele fala com tanta convicção: é Deus que vai lutar. Se Deus mandou gafanhoto, mandou mosca, transformou a água em sangue, matou os primogênitos, você acha mesmo que Deus tirano é esse que vai deixar vocês morrerem? Não, é o Senhor quem vai lutar. Então, essa parte também nos lembra que tem lutas que você está tentando lutar e você está perdendo, porque quem luta por você é Deus. Não é a força do seu braço, é a força da sua rendição ao senhorio de Deus. É Deus quem luta por você. A sua parte está assim: Senhor, qual é a minha parte nisso? Como que eu faço para marchar? Como que eu faço para ir adiante? Porque é Deus quem derrota os nossos inimigos. Verso 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, Deus já tinha dado uma direção. Fala: Moisés, eu já te falei o que é para fazer. Marche, siga em frente. Ordene ao povo que marche. Para de ficar murmurando. Para de ficar aí perdido no meio do caminho. Siga em frente. Marche. Muitos momentos das nossas vidas, Deus fala a mesma coisa. O que você está reclamando? O que você está murmurando? O que você está clamando a mim? Marche, siga adiante. Eu já te falei o que você tem que fazer. Vá em frente. Versos 19 a 25. Então o anjo de Deus, olha que lindo, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel.
A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Entende o que é Deus lutar as suas guerras? Deus confunde os seus inimigos. Deus deixa tudo escuro para eles, enquanto clareia o seu dia, enquanto ilumina os seus caminhos. É Deus que guerreia, mas ainda é você que tem que andar. É você que tem que ir em frente. Você não pode desanimar. Quer dizer, é normal você desanimar, mas olhe sempre para Deus, porque Deus ele está fazendo alguma coisa a seu favor. Tenha certeza disso, tenha sempre certeza disso. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou todas as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: presta atenção nisso. Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Depois de tudo que o Senhor tinha feito, só neste momento que os egípcios desistiram, porque eles viram a força do povo? Não, porque eles viram o Senhor que lutava pelo povo. Diante de todos os sinais e maravilhas que Deus já tinha feito, eles ainda achavam que podiam fazer alguma coisa contra o povo, pegar o povo de volta, só que eles falaram assim, não, esse Deus ele é forte mesmo, deixa eu ir para trás. Então a nossa força, como povo de Deus, está em confiar no Senhor que luta por nós, contra os nossos inimigos. E é por isso que Deus fala, clame a mim e eu ouvirei, e responderei às suas orações. É por isso que o Senhor fala, volte-se a mim, eu é quem luta por você. E é por isso que lá na frente o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades espirituais. Porque é mais do que nossa guerra carnal, é espiritual. E espiritual a gente resolve com jejum e oração. E confiando neste Deus que livrou o povo, neste milagre que ficou marcado na história. Todo crente que se preze conhece a história do Deus Todo-Poderoso que abriu o mar para o povo passar como se fosse terra seca. Que coisa linda! Este é o nosso Deus, que opera milagres, que faz maravilhas. Que quando estamos de frente com o mar, não temos para onde ir, Ele abre o mar para que possamos passar. É Ele quem confunde os nossos inimigos. É Ele que nos mantém seguro. E é por isso que o salmista diz que debaixo das suas asas eu encontro segurança. Porque somente no Senhor há abrigo, seguro, há proteção, há livramento. O Senhor não abandonou o povo em nenhum momento. Mas no primeiro resquício, no primeiro vislumbre, o povo já queria abandonar Deus, voltando para as mãos do inimigo, voltando para o Egito, para o lugar onde eles tanto sofreram. Não faça isso. Permaneça firme no Senhor, porque o mar vai se abrir, você vai passar como se fosse terra seca. É o Senhor que te livra. Ele é o teu Pai. Ele é perfeito, Ele é poderoso. O milagre registrado até aqui no capítulo 15 de Êxodo que estamos lendo, continua. Este mesmo Deus ainda opera hoje, no dia 22 de janeiro de 2023. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que foi ontem, o mesmo Deus que é hoje e Ele continuará sendo amanhã, porque Ele é atemporal, Ele é infinito, Ele é eterno. Ele é perfeito. Vamos orar? Pai,
Abre os nossos olhos para ver a tua proteção. Ó Senhor, eu oro por todas aquelas pessoas neste momento, Senhor, que estão desanimadas, pensando que aquela vida escassa, aquela vida de pecado era melhor do que estar com o Senhor. Eu repreendo, Senhor, todo esse espírito de dúvida, de desânimo na vida dos meus irmãos. E eu te peço, Senhor, abre os olhos dessas pessoas para que eles possam te ver hoje, operando na vida deles, ó Pai. Traz um novo ânimo para os seus filhos que estão desanimados. Traz descanso, Senhor, traz um refrigério para aqueles que estão com a alma cansada. E que todos os teus filhos, Pai, possam testemunhar e contemplar a sua salvação. Abra-se o mar, Senhor, para que os teus filhos passem como se fosse terra seca. Confunda, Senhor, os nossos inimigos. Mantém, Senhor, longe os inimigos das nossas almas, Senhor. Nos protege, Pai. À sombra das tuas asas. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.